Abra sua Bíblia no Salmo 8. Salmo 8. Esse foi o texto que nós lemos quando nós iniciamos esse assunto. Salmo 8. Nós estamos então numa série de estudos, dessa série chamada Primeiros Passos, em que nós tratamos das doutrinas básicas da fé cristã. Nós estamos na lição número 3, que foi intitulada como Quem Somos? E temos visto então ao longo dessas últimas 2 semanas o que a Bíblia apresenta a respeito de nós, quem nós somos à luz da palavra de Deus. Nós falamos um pouco sobre a criação, falamos um pouco sobre a queda, vamos arrematar esses assuntos e eu espero que hoje a gente consiga terminar esse assunto. O Salmo 8, nós vamos ler o Salmo praticamente todo aqui. Vou ler o Salmo todo, vamos lá. Salmo 8, verso 1 diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu louvor como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, um salmo que fala a respeito da glória e da majestade do Senhor, e que o salmista aqui, esse salmo ele é indicado como um salmo davídico, então pode ter sido escrito ou por Davi, ou por alguém amando de Davi, na linguagem de Davi. E um dos indicativos aqui do salmo é essa contemplação ao olhar para a natureza e a grandiosidade da natureza, e ao mesmo tempo olhar para si mesmo e dizer: Senhor, esse mundo tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, tão complexo, tão organizado, mas ainda assim o Senhor nos fez de uma forma diferente e mais especial que esse mundo gigantesco. Quando eu olho para o céu, as obras das tuas mãos, eu começo a perguntar: o que é o homem? Diante dessa vastidão, desse universo, dessa imensidão criada por Deus, o que é o homem perto disso tudo? Mas mesmo assim o Senhor nos criou um pouco abaixo de si mesmo. Falamos sobre isso na primeira semana. Aqui a NVI traduz como seres celestiais, mas a palavra no hebraico é Elohim, o nome dado a Deus, ou um dos atributos, um dos nomes usados para falar de Deus. Então, criados um pouco abaixo do que Deus, e isso fica muito explicado lá no Gênesis, quando diz que homem e mulher são criados à imagem de Deus, ou seja, Deus é o próprio padrão, o próprio referencial dessa criação. Então o salmista está exaltando a Deus e perguntando: Senhor, quem somos nós, para que o Senhor possa se importar conosco? Então nós temos visto até aqui um pouco sobre essas características, ou essa gloriosa forma com que Deus nos criou. Nós lemos o texto de Gênesis 1, 26 e 27 também, coloca lá, Eduardo. E nós destacamos ali aquelas palavras em que Deus diz: façamos, ou seja, foi uma decisão de Deus colegiada, Pai, Filho e Espírito Santo tomaram essa decisão: façamos o homem. Havia um padrão, enquanto todo o resto da criação vinha à existência, à luz da própria palavra. Deus dizia: haja a luz, haja os animais, e eles vinham à existência a partir da própria mente de Deus, a partir dos pensamentos, dos decretos de Deus. Mas no ato de criar o homem, Deus se colocou como parâmetro, Deus se colocou como referencial. Ele disse: façamos o homem de acordo com um modelo, e esse modelo somos nós, esse modelo é a Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus cria este homem e esta mulher em posição de domínio, em posição de autoridade, em posição de exercer cuidado, cultivar o jardim. Nós vemos em outro texto, cultivar o jardim e guardar o jardim. Deus cria o homem então para que seja esse corregente, esse gerente desse grande universo criado por Deus. Nós vimos também no versículo 27 que Deus cria homem à sua imagem, falando da humanidade. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Ou seja, a imagem de Deus está no homem e está na mulher. Homem e mulher são imagem de Deus. A humanidade é a imagem de Deus. E Deus cria, então, homem e mulher à sua própria imagem. Vimos também na semana passada que Deus, a nos criar, também colocou em nós aquilo que é chamado pelos teólogos de sensus divinitatis, ou seja, um entendimento da divindade. Há no coração de todo ser humano o entendimento da eternidade e da divindade. Isso nós vimos lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Deus depositou no coração do ser humano esse senso da divindade, ou o senso da eternidade, de que existe Deus. E esse é um clamor interno que todos nós temos, e que vamos buscar preencher esse clamor de alguma forma. Aqueles que têm um encontro real com Cristo, um encontro real com Jesus, encontram de fato aquele que preenche essa lacuna espiritual que existe em nós, seres humanos caídos. Aquele que não encontra vai colocar alguma coisa no lugar. Vai colocar uma outra divindade, vai se colocar, vai colocar coisas materiais, vai colocar filosofias, vai colocar ciência. Alguma coisa tem que ficar nesse lugar para preencher esse senso de transcendência, ou esse senso de eternidade que há no coração de todo ser humano. Aí nós falamos também na semana passada que Deus criou o homem de uma forma imediata, mas ademais de todo o privilégio com o qual o homem foi criado e que foi dotado, os nossos primeiros pais, com a liberdade que tinham, aquilo que é chamado de arbítrio, estavam sujeitos a cair. Foram criados em perfeição, foram criados para um mundo perfeito, foram criados de uma forma perfeita, mas ainda assim tinham a possibilidade de cair. Tinham a possibilidade de arbitrar, de escolher como levariam as suas vidas. E nós vimos então na semana passada sobre a queda, foi o assunto que nós iniciamos na semana passada. Uma vez que Deus cria o homem à sua imagem de forma tão gloriosa, ainda assim este homem é capaz de escolher não dar ouvidos à palavra da vida e por isso experimentar a morte. E a Bíblia continua nos dando esse mesmo relato até os dias de hoje. O que é a morte? Não dar atenção para as palavras do Senhor, não dar atenção para a voz do Senhor. Quando Deus fala com Adão, Deus fala de uma forma indireta com Eva, eles escolhem não dar ouvidos à voz de Deus, e escolhem dar ouvidos em primeiro lugar à serpente, depois Adão dá ouvidos à sua esposa, e eles então guiam a sua vida dessa forma. E continua assim até os dias de hoje. Quando Deus fala para o povo de Israel, saindo do Egito, e indo para a terra prometida, Ele diz: olha, eu chamo céus e terra como testemunha hoje diante de vocês, que eu tenho colocado diante de vocês duas opções, vida e morte, bênção e maldição. Escolha, porém, a vida, para que viva você e toda a sua descendência. A mesma coisa que aconteceu no Éden. O texto que nós vemos lá da criação, lá no capítulo 1, quando fala do sexto dia, diz que Deus deu ao homem todas as árvores para alimento. Deus criou todas de forma agradável para alimento e disse: vocês podem comer livremente de todas as árvores, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, está estabelecido caminho da vida, caminho da morte, caminho da bênção, caminho da maldição. E os nossos primeiros pais escolheram o caminho da morte. E ainda hoje é assim conosco. Deus tem nos dado a sua palavra, Ele tem nos dado orientações, Ele tem nos dado quais são os caminhos que conduzem à vida, mas ainda, em muitos momentos, nós escolhemos ouvir outras vozes, que não a voz de Deus. Ouvir a voz do nosso próprio coração caído, ouvir a voz da serpente, que continua ativa e operante sobre essa terra, e escolhemos não ouvir a Deus. E ainda algo mais profundo que tudo isso. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que aquele que é a própria palavra de Deus se encarnou e habitou entre nós. O texto lá de João, capítulo 1, diz, a palavra usada no original é tabernaculou. Ele habitou dentro de um tabernáculo humano, a saber, o próprio corpo de Jesus. Então essa palavra foi contida em forma humana durante certo tempo, mas ele veio para os seus, e os seus não receberam. De novo, a própria vida, não só a palavra da vida, mas a própria vida, materializada diante dos olhos dos homens, diante daquele que todo mundo pode se prostrar e dizer: tu és a vida, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ainda há aqueles que o rejeitam,
escolhem o caminho da morte. Então as coisas continuam do mesmo jeito, os padrões são os mesmos, não vai ficar falando mal da Adão e da Eva, né? Tem gente que fala assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou ter uma conversa com Adão e Eva, que colocaram a gente num problema. A gente continua fazendo as mesmas escolhas. Nós somos tão culpados quanto Adão e Eva. Somos pecadores por uma ancestralidade. Somos pecadores por uma transmissão genética, por assim dizer. Mas somos pecadores pelas nossas escolhas diárias, cotidianas, que o nosso coração acaba se voltando contra Deus. Então, mesmo sendo tão majestosamente criados e em posição de domínio, o homem escolhe desobedecer às orientações do Criador, ainda que tenha sido avisado das consequências, o que também é uma prática muito comum que nós encontramos na Bíblia. Antes de cair, Deus dá uma porção de avisos. Não vai por aí que é morte na certa. Mas ainda assim, deliberadamente, nós escolhemos, os nossos antepassados escolheram não ouvir a palavra de Deus. Deus não fala só depois que aconteceu, né? Aconteceu, deu tudo errado, fala assim, olha, é que eu esqueci de te dizer um negócio, Adão. Você não podia comer dessa árvore. Estava meio ocupado, assim, tanta coisa para fazer, acabei esquecendo de falar um negócio desse. Deus fala, com antecedência. E ainda assim, nem sempre damos ouvidos à voz do Senhor. Então, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nós vemos aí essa ordenança do Senhor, ou essa liberdade com responsabilidade que Deus dá ao homem. Diz, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então, os nossos primeiros pais eram os nossos representantes, ou os representantes de toda a raça humana. Por isso o pecado e a morte se estendem a todos nós. O que vai dizer Romanos capítulo 5, verso 12? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, porque todos pecaram. O pecado, então, é transmitido a toda a humanidade pela escolha primária de Adão, mas também pelas nossas escolhas cotidianas. Romanos 3, 23, um texto que todo mundo sabe, ou deveria saber de cor. Pois todos pecaram e estão destituídos, afastados, separados, carentes da glória de Deus. Todo ser humano. Então, por sermos tocados pelo pecado, temos essa mancha em nós, o nosso coração é perverso, o nosso coração é inclinado ao mal. O coração de todo ser humano é inclinado ao mal. A Bíblia nos diz isso. Nós não temos controle sobre o nosso próprio coração. Na verdade, é do coração que surgem as ações, as reações, as palavras e os pensamentos. O nosso problema não é externo, o nosso problema não é as coisas que acontecem do lado de fora, o que a gente faz. O nosso problema é interno. As coisas só acontecem do jeito errado do lado de fora, porque elas estão erradas do lado de dentro. A palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias capítulo 17, verso 9, o coração é o mais enganoso, é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jesus vai falar em Mateus capítulo 15, versos 19 e 20, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. O problema é coração. E foi aí que nós paramos na semana passada. Uma vez que o coração do homem é enganoso e inclinado ao pecado, ele é naturalmente inimigo de Deus, a única solução para nós é que tenhamos um novo coração. A única forma de salvação para este homem e esta mulher caídos é que de alguma forma ele tenha a possibilidade de receber um novo coração. E essa é a promessa que está lá em Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Uma promessa messiânica, falando de Cristo e falando da obra de Cristo.